Oscar Piastri vence pela primeira vez na Fórmula 1 em dia de dobradinha da McLaren, mas um dia que era para ser de festa para a McLaren, para os torcedores, para os fãs da equipe, assim como eu, todo mundo sabe que eu sou fã da McLaren, eu torço para a McLaren, mas acima de tudo eu torço para o esporte, eu torço por disputas justas, por corridas disputadas, por campeonatos disputados, e essa vitória da McLaren, da maneira que foi, ao meu ver, a McLaren conseguiu criar uma crise num dia que era para ser absolutamente de festa. O Oscar Piastri assumiu a liderança da prova na largada, depois ali de uma disputa entre o Lando Norris e o Max Verstappen. O Norris tentou se proteger primeiro do Piastri, depois tentou se proteger do Verstappen, e o Piastri se colocou por dentro e fez a primeira curva na primeira posição e conseguiu aí ir dominando a corrida durante praticamente toda a corrida. Cometeu alguns pequenos erros, mas nada que comprometesse o seu desempenho. Aí, lá no meio da corrida, nas rodadas de pit stop, a McLaren resolve parar o Lando Norris antes do Oscar Piastri, porque essa corrida o undercut estava muito forte, ou seja, quem parava primeiro voltava mais rápido e conseguia tirar uma boa diferença na pista em relação a quem ficasse na pista por mais tempo. A McLaren colocou o Lando Norris primeiro com a desculpa de proteger o Norris do Lewis Hamilton e depois deixou o Piastri mais 2 voltas fora, e quando o Piastri voltou, quando o Piastri parou, o Norris voltou na frente do Piastri e a McLaren falou: olha, o Norris, a gente vai te colocar nos boxes para te proteger do Hamilton, quando você voltar, você devolve a posição para o Oscar Piastri. O Norris voltou na frente e começou a abrir vantagem ou manter a vantagem que ele tinha em cima do Oscar Piastri, e a McLaren ficou naquela conversa, para mim, absolutamente patética. Olha, Norris, faz isso pela equipe. Olha, Norris, se você não fizer isso, a gente vai ter que ter uma conversa depois. Olha, Norris, por favor, faça isso, devolva a posição. Olha o que a gente conversou todo domingo. Chegou um determinado ponto da corrida ali, faltando 3, 4 voltas para o final, o Norris praticamente estacionou o carro para o Piastri fazer a ultrapassagem e vencer a prova. Eu acho que a vitória do Piastri ela foi absolutamente merecida. O Piastri mereceu vencer, ele foi, para mim, o melhor piloto da corrida hoje, como eu falei, definiu a corrida na primeira curva, e para mim, quem fez todo o erro de toda essa situação foi a McLaren que não privilegiou o Oscar Piastri na pista, ou estava em primeiro, deveria ter parado o Piastri primeiro para ele voltar na frente. Ah, mas tinha que proteger o Norris do Hamilton. Primeiro que eu não sei, né? Eu não parei para fazer essa conta, mas não me parecia que o Hamilton fosse de fato uma ameaça para o Lando Norris. E segundo, se o Norris voltasse atrás do Hamilton, porra, vai lá e passa o cara. Que medo que é esse que uma equipe de Fórmula 1, numa corrida de carros, tem medo de disputar, tem medo de disputa, tem medo de ultrapassar. Eu sinceramente não entendo isso. Cara, se voltar atrás do Hamilton, vai lá e passa na pista. Simples assim, que medo que é esse? Mas enfim, eu sei que vai ter gente que vai falar que a McLaren tá certa, as mesmas pessoas que, quando eu criticava o Norris por não se defender contra o Verstappen, não, mas o Norris tá certo, ai, pra que brigar, você vai perder tempo, pra que brigar? Por que brigar? Porque é uma corrida se disputa, se briga, não se deixa ninguém ultrapassar, simples assim. Enfim, e aí eu tenho a minha crítica também ao Lando Norris. Primeiro, né, eu sempre critiquei o Norris por essas não defesas de posições, né, mas lembrando Monza 2021, quando ele abriu mão da primeira vitória de não atacar o Daniel Ricciardo. A equipe falou para ele não atacar o Daniel Ricciardo, ele não atacou e deixou a chance de vencer sua primeira corrida. Teve que esperar mais 3 anos para vencer sua primeira corrida. E hoje, a equipe colocou ele na frente do Piastri, ele devia falar: cara, vocês me colocaram aqui, eu não tenho nada com isso, vocês se resolvam com o Oscar, eu não tenho nada a ver com isso. Ou então, no mínimo, dizer o seguinte: equipe, beleza, eu deixo ele passar, faz ele chegar em mim. É só ele chegar em mim que eu deixo ele passar. Agora, eu não vou tirar meu pé aqui, tô com 5 segundos na frente, eu não vou tirar meu pé aqui para esperar ele me passar. Se ele quer me passar, ele vem e tira. Eu tenho que fazer igual o Vettel fez lá na Malásia em 2013. Vocês combinaram com o Weber aí que eu não ia atacar ele, cara, problema de vocês com ele. Eu vou atacar e vou ganhar a corrida. E atacou e ganhou. E foi campeão.
Naquele dia eu fiquei fã do Vettel. Eu falei assim, cara, esse cara é foda. Naquele dia eu virei super fã do Vettel, por causa disso. Entendeu? Porque o cara é isso, cara. O cara tem que ganhar o campeonato. Esses 7 pontos podem fazer diferença, e se fizer, enfim, não importa. Assim como seria contra, se a McLaren tivesse feito o correto, feito o Piastri parar primeiro e o Norris parar depois, e o Norris de repente se aproxima do Piastri e a equipe dá uma ordem para o Norris passar o Piastri pensando no campeonato, eu seria absolutamente contra. E até me surpreendeu a McLaren dizer que os dois estavam livres para brigar. Eu fui surpreendido positivamente por isso. Falei, nossa, que legal, McLaren, olha só que bom, cara, que a McLaren não vai né, a corrida do Piastri, como fez na Austrália, lá, né, que fez o cara abrir mão de um pódio em casa para deixar o Norris passar, né, que eu critiquei duramente o Piastri, inclusive por isso também, e critiquei a McLaren. E eu até me surpreendi, falei, pô, que legal, os caras vão deixar os caras disputar, que bom, a velha McLaren tá voltando, né, aquela McLaren pela qual eu virei torcedor, tá voltando, mas não, aí me faz todo esse papelão, todo esse papel ridículo, e conseguiu criar uma crise dentro da própria equipe, porque obviamente que o Norris tava lá, não pode dando um sorriso e tal, mas obviamente que ele ficou puto, e obviamente que o Piastri também deve ter ficado puto, assim, tipo assim, meu, que situação que vocês me colocaram. Tipo assim, eu poderia ter perdido a corrida. Se o Norris não obedece, eu poderia ter perdido a corrida por culpa de vocês. Obviamente, isso vai dar problema. Então, assim, era tão simples fazer o certo. Fazer o certo. Se a equipe não tem condições técnicas, que eu já critiquei isso de parar os 2 pilotos numa mesma volta, por quê? Se quer proteger o Piastri e proteger o Hamilton, então, assim, cara, o Piastri, nós vamos parar você e vamos parar o Norris logo em seguida. Proteger os dois, né? Resolvi o problema. Só que eles não conseguem fazer isso, porque eles não conseguiram fazer isso em Silverstone, né? Até critiquei. Enfim, para mim, assim, parabéns pro Piastri, mereceu a vitória, é um grande piloto, é um cara que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia vencer uma corrida, mas, como eu falei, um dia que era para ser de festa, para mim ficou com um gosto assim, tipo assim, meu, que coisa ridícula que aconteceu. O piloto praticamente parar na pista para deixar o outro cara passar, cara. Isso não é esporte, velho. Isso não é esporte. Você me desculpa. Isso não é Fórmula 1. Isso não para mim não tem nada que justifique uma coisa dessa. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Talvez se fosse a última volta da última corrida do campeonato e aqueles pontos fossem dar o título pro Norris, aí eu até falava, tá bom, tá beleza, legal, a gente entende. Mas no metade do campeonato, fazer uma palhaçada dessa, para mim é ridículo. Para mim isso é totalmente antidesportivo. Se eu fosse presidente da FIA, eu dava uma punição para a McLaren, desclassificava os dois. Aí nunca mais faz. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês aqui também, nos comentários. Amanhã vamos falar sobre os destaques da corrida. Temos que falar do Max Verstappen também, hein, seu Max Verstappen. Temos que falar de você também, mas amanhã a gente fala no vídeo, então, com os destaques do GP da Hungria. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.